Olá, bom dia a todos. Aqui é a Ana Cristina, advogada tributária. Eu que ministro os cursos na área fiscal da MG Treinamentos. E se você não participa da minha lista VIP no WhatsApp, onde toda semana eu envio para essa lista dicas tributárias para atualização dos profissionais da área, após essa live, entre na bio da MG Treinamentos, onde tem um link que você vai clicar e basta clicar lista VIP WhatsApp e envia uma mensagem dizendo o seguinte: quero participar da lista VIP. E aí a gente vai te cadastrar e automaticamente, quando enviar as novidades, conteúdos de qualidades para você, você vai receber, porque já vai estar cadastrado nessa lista VIP. O tema de hoje é sobre os impostos e contribuições recolhidos fora do Simples Nacional. Hoje, no Brasil, infelizmente, o empresário ele não faz uma análise tributária de qual o melhor regime que a empresa dele possa utilizar. Então, acha que o regime do Simples Nacional, até pela própria palavra sugerir que é simples, de simples não tem nada. Mas o empresário deveria fazer uma análise mais aprofundada desse regime, porque muitos pensam que só são recolhidos aqueles tributos que saem no DAS, que é o documento único de arrecadação do Simples Nacional. E nós vamos verificar aqui no passo a passo dessa live que existem atividades, inclusive, que, por exemplo, quem importa mercadoria e vende no mercado nacional, não vale a pena ser Simples Nacional. E a gente vai verificar por quê. Porque vários tributos são recolhidos fora desse regime. E o que vem a ser o regime do Simples Nacional? Diz a legislação que é um regime diferenciado, simplificado e favorecido, foi instituído pela Lei Complementar 123 de 2006, e é um regime que há um compartilhamento de arrecadação entre a União, os estados e os municípios. E o Simples é um nicho muito bom no mercado de se trabalhar, porque tem várias especificidades. Então, se você quiser se aprofundar mesmo, a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, além de trazer todas as regras da lei, tem um plus, porque traz as regras de emissão de documentos fiscais, quais os livros fiscais e contábeis que o optante pelo regime do Simples Nacional tem que ter. O que ocorre? Quando você adentra a legislação do Simples Nacional, lá estabelece que vai haver o recolhimento mensal, e esse recolhimento mensal é em cima da receita bruta do mês, que seria venda de mercadorias ou prestação de serviços, e vai haver o recolhimento mensal no documento único de arrecadação, que é o DAS, do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, do PIS, da COFINS, do ICMS, do ISS, do IPI, da contribuição patronal previdenciária, que é a CPP. Então, muitos empresários pensam que os tributos são somente esses. Mas, se você pegar o artigo 13, parágrafo 1º dessa Lei Complementar 123 de 2006, que traz as regras gerais do regime do Simples Nacional, existe tributos em que a empresa, mesmo optante por esse regime, paga fora do Simples Nacional.
e tributos, inclusive, que não está relacionado dentro do DAS, que seriam os seguintes: o IOF, que é o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, o imposto de importação, numa importação de mercadorias, o imposto de exportação, o imposto sobre propriedade territorial rural, ITR, a contribuição previdenciária devida pelo trabalhador, a contribuição previdenciária devida pelo empresário, na qualidade de contribuinte individual, que devem ser recolhidos à parte do Simples Nacional. Além disso, existem tributos dentro do regime do Simples Nacional que, em certas situações, esse contribuinte do regime do Simples Nacional vai pagar fora desse regime. Como exemplo, o imposto de renda relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável, aos ganhos de capital auferidos na alienação de bens do ativo permanente e aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa jurídica, pessoa física. Além disso, na importação, paga-se fora do Simples Nacional o PIS, a COFINS e o IPI, lá no despacho aduaneiro. E se a empresa for fabricante ou importador de produtos considerados no regime monofásico das contribuições PIS e COFINS, de acordo com o artigo 25, parágrafos 6º e 7º da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, tem que utilizar o mesmo tratamento da legislação das empresas não optantes pelo Simples Nacional para esses produtos monofásicos. E na legislação da União, com relação ao PIS e COFINS, com relação aos produtos do regime monofásico, que são medicamentos, cosméticos, produtos de perfumaria, esses produtos, na realidade, o PIS e COFINS é concentrado na primeira etapa do ciclo de circulação, sendo cobrado do importador e do industrializador. Se a empresa optante do Simples for importador ou industrializador de cosméticos, por exemplo, que está no regime monofásico, ele vai segregar essa receita desses produtos lá no PGDAS, que é o Programa Gerador do Documento de Arrecadador do Simples Nacional, mas vai gerar um DARF para recolher esses tributos por fora, na condição de importador ou industrializador. Já se for comércio atacadista e varejista de produtos do regime monofásico do PIS e COFINS, quando separa essa receita como regime monofásico, como no regime monofásico, comércio atacadista e varejista alíquota zero, essas regras vão se aplicar ao comércio atacadista e varejista também. Ou seja, não vai recolher nada de PIS e COFINS lá no Simples Nacional. Somente se for importador ou indústria, que vai segregar a receita desses produtos, não vai sofrer tributação do PIS e COFINS no Simples Nacional, mas vai pagar fora do Simples, através de DARF, essas contribuições. Tá? A contribuição patronal previdenciária, CPP, para quem está no anexo 4, é recolhida fora do Simples Nacional. Para quais atividades? Serviços de construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos, de serviços de paisagismo e decoração de interiores, serviços de vigilância, limpeza ou conservação, serviços advocatícios. É o único anexo da Lei
complementar 123 de 2006, que é o anexo 4, em que a CPP é recolhida fora do Simples Nacional, que é a Contribuição Patronal Previdenciária. O ICMS, que é o imposto do Estado, ele é recolhido dentro do Simples Nacional, mas, de acordo com o artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, da Lei Complementar 123 de 2006, quais são as situações que a empresa optante pelo Simples Nacional vai recolher o ICMS por fora? Quando ela for contribuinte substituto de mercadorias sujeitas a esse regime, essa empresa contribuinte do ICMS optante pelo Simples Nacional vai recolher o seu ICMS próprio no PGDAS, mas vai calcular fora do Simples Nacional o ICMS retido de futuras operações a serem realizadas pelo comércio atacadista ou varejista, de futuras operações subsequentes no estado onde essa empresa optante pelo Simples Nacional introduziu a mercadoria. Além disso, a empresa optante pelo Simples Nacional na condição de substituído, que é o comércio atacadista e varejista, vai ter o seu ICMS retido e lá no PGDAS, quando for lançar a sua receita, vai ter que separar as receitas de vendas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Aqui no Rio, a lista de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS consta no anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS desse estado. Mas não é vantagem a empresa estar no Simples, na condição de substituído, comércio atacadista ou varejista, quando a mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária, porque quem retém o imposto dessas empresas, que é o contribuinte substituto, vai desconsiderar que ela está no Simples e vai usar o cálculo do ICMS retido, aplicando a alíquota interna do Estado e não as alíquotas lá do Simples Nacional. Portanto, se a mercadoria não estivesse sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS, esse comércio atacadista ou varejista do Simples, quando vai levar essa receita lá para o PGDAS, pagaria o seu ICMS próprio de acordo com a alíquota do ICMS no Simples Nacional. E estando no estado do Rio de Janeiro, a Lei 5.147/97 reduz a alíquota do ICMS para várias faixas de receitas no regime do Simples Nacional. Outra coisa também com relação ao ICMS é na importação de mercadoria. A empresa do regime do Simples Nacional que importar a mercadoria, ela vai pagar o ICMS lá no desembaraço aduaneiro, que é o ato de entrega da mercadoria importada pela repartição alfandegária, lá no porto, aeroporto internacional, mas vai utilizar as mesmas alíquotas de uma empresa não optante pelo Simples Nacional. É importante também frisar que quando a empresa estiver no Simples Nacional, vai pagar fora do Simples Nacional o ICMS referente ao diferencial de alíquotas. O que vem a ser o diferencial de alíquotas? Em regra, o ICMS ele é um imposto que ele é cobrado na origem, ou seja, é devido para o estado onde está localizado o remetente da mercadoria. Então, quando o destinatário em outro estado for contribuinte do ICMS e estiver adquirindo mercadoria de outra unidade da federação para uso e consumo ou ativo imobilizado, deverá recolher fora do Simples Nacional o diferencial de alíquotas, que nada mais é do que a diferença da alíquota interna da mercadoria na legislação normal do ICMS
menos a alíquota interestadual e vai aplicar essa diferença de alíquotas sobre a mesma base de cálculo da nota do fornecedor e recolher para o seu estado de destino como forma de distribuição de receitas aí do ICMS, para esse ICMS não ficar somente no estado de origem quando o destinatário comprar mercadoria de outra unidade da federação para uso e consumo ou ativo imobilizado. Então tem muita empresa no Simples Nacional que não está recolhendo esse diferencial de alíquotas. E na própria lei do Simples Nacional, que é a Lei Complementar 123, estabelece que os estados teriam que fazer um aplicativo para controlar o ICMS que ele recolhe fora do Simples Nacional. E esse aplicativo se chama Destida, que é uma declaração mensal, onde o contribuinte do ICMS optante pelo regime do Simples Nacional, em que recolhe o ICMS lá no Simples, mas que tem essas situações que eu estou trazendo no passo a passo, que são casos que recolhe fora do Simples Nacional, o ICMS, vai informar nessa Destida o ICMS que recolheu no regime de substituição tributária, seja das operações subsequentes com mercadorias sujeitas a esse regime, seja com relação às operações antecedentes, que tem a ver com o diferimento do imposto, e seja na contratação de serviço de transporte. Existe também a substituição tributária na contratação de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual. Inclusive, eu tenho um curso online, depois entre na bio, lá após essa live, na bio da MG Treinamentos, clique no link e vá no site da MG Treinamentos, que eu tenho um curso online do ICMS Substituição Tributária. E é um curso de 15 horas, onde traz todas as especificidades desse regime. Inclusive, tem um módulo do Simples Nacional. Então, muitas pessoas pensam que o regime de substituição tributária se aplica com relação àquelas mercadorias que estão numa lista de mercadorias sujeitas a esse regime. Então, existe também o regime de substituição tributária nas operações antecedentes e, inclusive, na contratação de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual. E o Simples Nacional não está fora dessa regra. Na condição de substituto ou de substituído como responsável solidário, porque tem situações no estado onde ele está localizado, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, quando o contribuinte substituto não recolhe o imposto, o destinatário da mercadoria vai recolher ou na condição de responsável solidário ou na condição de substituto na entrada. Então, são regras específicas que esse empresário que tem uma empresa no regime do Simples Nacional tem que estar por dentro dessas regras. Então, eu vejo empresas aí que vendem mercadorias sujeitas à substituição tributária do ICMS e já começa errado desde o XML do documento fiscal eletrônico, que já tem que estar parametrizado com o CEFOP, que é o Código Fiscal de Operação de mercadoria sujeita a esse regime, que é o 5405, se ele for revender, e o Código de Situação de Operação do Simples Nacional 500. Se ele não faz essa parametrização no XML, quando alguém for fazer o PG-10 dele, como é que vai saber que aquela mercadoria está no Simples Nacional? Vai levar de forma indevida essa receita de mercadorias sujeitas a esse regime, que o imposto já foi retido anteriormente, a tributação do ICMS novamente no Simples Nacional. Por isso que muitas empresas que estão nesse regime fecham em menos de um ano, porque muitas das vezes está pagando tributo 2 vezes, não sabe a regra do negócio. São muitas especificidades dentro da legislação do Simples Nacional. O ISS também
na realidade, é recolhido fora do Simples Nacional, devido na importação de serviço. Quando há retenção do ISS, também o tomador retém, e esse prestador vai ter que informar lá no Simples Nacional que esse imposto foi retido para não ser tributado novamente. Essa empresa que presta serviço, ela tem que estar por dentro das regras da Lei Complementar 116 de 2003, que são as regras gerais do Imposto sobre Serviço, que é o ISS, para saber qual município que é devido ao ISS. É o município onde está estabelecido a empresa ou o município onde está sendo executado o serviço? Porque lá no PGDAS te pergunta isso, qual anexo que é seu serviço, se o ISS é devido ao município onde a empresa está estabelecida ou a outro município, qual seria esse município? Se você informar um município errado, vai de forma errada o ISS para arrecadação de município que não seria o correto, e o município competente vai, no caso, exigir esse ISS de 5 anos para trás, porque você não informou corretamente que o ISS é devido para ele, como, por exemplo, serviço de manutenção de equipamentos. Em regra, o ISS é devido ao município onde está estabelecido o prestador. Então, de forma errada, alguém colocou lá no PGDAS que é devido ao município onde está sendo executado o serviço. Exemplo, Petrópolis. Então, a vida toda está sendo informado o ISS para o município de Petrópolis. Quando o município onde está estabelecido esse prestador de serviço de manutenção verificar que o ISS não está sendo distribuído para esse município de origem, vai cobrar a conta desse ISS desse prestador. Então, esse prestador vai ter que retificar todos os PGDAS para trás, vai gerar DAS a recolher com esse ISS para o município de origem, onde ele está estabelecido, e ainda vai ter que entrar com processo de restituição lá para o município de Petrópolis. Então, são muitas regrinhas específicas. Não tem que só saber da legislação do Simples Nacional. São regras de vários tributos. A legislação não é tão simples como pensam. Além disso, não vale a pena estar no Simples Nacional quem revende produtos de importação própria, porque lá na importação de mercadoria, essa empresa optante do Simples Nacional vai pagar fora do Simples os tributos federais através de DAF, que é o Imposto de Importação, o PIS, a COFINS, o IPI. Vai pagar através de, se for Estado do Rio, em DARGEN separado, o ICMS na importação, utilizando as mesmas alíquotas das empresas não optantes pelo Simples Nacional. Só que com um detalhe, o artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2006, que traz as regras do Simples, estabelece que o Simples não tem direito a se creditar de nada. Então, o que acontece? Tudo que essa empresa do Simples, de tributos que ela pagou na importação, vai ser custo. E quando gerar receita, vai levar para o PGDAS todos os tributos, que é o imposto de renda, CSL, PIS, COFINS, ICMS, CPP, e vai cair no anexo 2. Apesar do anexo 2 tratar de indústria, existe o parecer da Receita Federal, que é um ato declaratório interpretativo da Receita Federal número 1 de 2018, que esclarece que o Simples que vender mercadoria de importação própria, ele é equiparado à indústria. E aí, nesse caso, vai cair no anexo 2, tendo que pagar também o IPI, e não no anexo 1 como comércio.
Então, vocês têm que verificar essas especificidades na legislação do Simples Nacional, lá no artigo 13, parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006. Como eu falei anteriormente, regime de substituição tributária do ICMS não vale a pena ser Simples Nacional, mas as empresas, elas têm que saber essa regra do negócio, saber quais são os tributos que recolhe fora do Simples Nacional, atentar para o cadastro de mercadorias, se está parametrizado corretamente dentro do XML das mercadorias que são o quê? Vendidas. Então, se o cadastro já começa errado, muitos empresários pensam que compram o software emissor da nota eletrônica, já vai estar cadastrado ali o regime tributário dela de forma correta. Na realidade, não. Lá dentro do software emissor da nota eletrônica, seja NFE ou NFCE, que é a nota do consumidor eletrônico, tem o campo dentro da tag emitente, que é o emissor da nota, CRT, que é o Código de Regime Tributário, onde vai ter que dizer se é Simples Nacional, CRT1, ou Simples Nacional excesso sublimite. Ainda tem essa situação. A empresa do Simples que ultrapassa o limite para estar no Simples é de 4.800.000, mas existe um sublimite para efeito do ICMS ou do ISS, que no estado do Rio de Janeiro é de 3.600.000. Se ultrapassar esse limite, o recolhimento do ICMS ou do ISS é fora do Simples Nacional. Ele só vai ser Simples Nacional para os tributos federais. Para o ICMS e o ISS, ele vai ter que observar a legislação tributária das empresas não optantes pelo Simples Nacional com relação a esses tributos. Daí, o que eu chego à conclusão? Todo empresário, ele, após a constituição da sua empresa, tem que analisar qual o melhor regime tributário a aplicar na sua empresa. Porque, dependendo do tipo de atividade, não vale a pena estar no regime do Simples Nacional. E também, às vezes, até vale a pena, mas desde que esteja parametrizado no cadastro do seu sistema a situação tributária correta das suas mercadorias com relação aos tributos dessa mercadoria, para poder ser segregada de forma correta as receitas lá no PGDAS de receitas que o ICMS já foi retido, receitas com PIS e COFINS no regime monofásico, hipóteses de imunidade. Você tem que saber quais são as imunidades previstas na legislação do Simples Nacional. Então, muita gente pensa, por exemplo, que na venda de livros, de revistas, existe imunidade para todos os tributos. Na realidade, isso é uma imunidade objetiva, a imunidade com relação ao produto e não à pessoa jurídica. Então, a Receita Federal entende que essa imunidade só atinge aos tributos que incidem sobre o produto, que é o IPI e o ICMS, e não aos tributos que incidem sobre o faturamento, sobre o lucro. Não abrange o PIS, a COFINS, CSL, Imposto de Renda, e nem a CPP. Então, na venda de livros e revistas, por exemplo, a imunidade, quando você separar, jogar essa receita no PGDAS, vai dizer que é imune, mas só com relação ao ICMS e com relação ao IPI, se você for contribuinte do IPI. Então, pessoal, essa foi a live de hoje. Para quem não está na minha lista VIP no WhatsApp,
vá na bio da MG Treinamentos, clique no link e vá para a lista do WhatsApp, mande uma mensagem dizendo que quer participar da lista VIP. Toda semana eu estou mandando dicas tributárias com conteúdo de relevância para você estar aí bem atualizado. Além disso, para quem quer ser especialista do ICMS do Rio de Janeiro, dia 7 de março inicia o curso intensivo do ICMS aos sábados. Lá na bio, se você clicar no link e entrar no site da MG Treinamentos, você vai poder verificar esse curso, o programa completo e todas as especificidades do curso. Então, um bom dia para vocês e até a próxima live.